Olá, Eric. Olá, Demir. Olha só, passando hoje aqui para gravar mais um vídeo para nossos encontros do Catecumenato. Hoje falando do encontro intitulado Deus Pai Criador e a Queda do Homem, que está lá na página 47 do nosso livro. Mas vamos pedir, antes da gente começar, a intervenção do Espírito Santo para que ele possa conduzir esse encontro nosso, mesmo que à distância, mas que a gente possa, sanar algumas dúvidas, porque todas as dúvidas a gente nunca vai conseguir remover da nossa mente, não é? Mas nós temos que mergulhar nesse mistério de Deus e procurar ter o entendimento máximo do que a gente consegue, compreender com a nossa mente limitada. Vinde Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, eu queria começar esse encontro propondo a vocês uma dinâmica onde nós vamos fechar nossos olhos e vamos, por um segundo, imaginar o que a gente está vendo com os olhos fechados. Agora a gente abre nossos olhos e vamos olhar assim, a nossa volta e analisar o que a gente está vendo. Vamos pensar, lá na criação do universo, na criação de todo o cosmos, assim também ocorreu. Você imagina, um grande nada, um grande vazio, onde a gente não consegue imaginar o alto, o baixo, direita, esquerda, frente, verso. Assim era antes da criação. Então, por um desígnio de Deus, pela sua própria vontade, por querer manifestar a sua glória, Deus do nada, ele cria tudo que está nos rodeando. Até as coisas que a gente não consegue enxergar, se a gente mirar assim para o céu, imaginar que a milhões e milhões e milhões de quilômetros de nós, tem lá uma estrela, tem um asteroide, tem uma lua que rodeia também uma outra estrela, como o nosso Sol, e a gente não consegue enxergar, mesmo com binóculos, um telescópio ou algo do tipo, a gente não consegue enxergar, mas lá ainda está a criação de Deus. Então, algo microscópico, uma bactéria, um vírus, a parte mais ínfima de uma molécula, um átomo, a gente não consegue enxergar, mas ainda assim ali está a presença da criação de Deus. A gente, quando vai no shopping, aí passa assim em frente a uma loja de perfume, a gente pode encontrar lá um cartaz dizendo, perfume X, lançamento criado pelo perfumista fulano de tal. Aí a gente vê que o homem se apropria dessa palavra criar. Está dizendo ali, que o homem criou um perfume. Então a gente vai lá na loja de bolo da vovó Alzira, aí tem lá uma criação nova, um bolo novo que a vovó Alzira criou. Mas a gente for pensar friamente na letra, ali na palavra, esse termo criar só pode ser atribuído a Deus, porque só Deus cria do nada. Ali aquele perfumista, ele foi na natureza, pegou a essência lá de uma flor que ele achou um perfume agradável, foi ali numa árvore e tirou aquela casca daquela árvore onde ali tinha uma essência que ele misturou com o odor daquela flor e fez um perfume. Ele manipulou algo que já existia, mas ele não criou, porque nós, homens, nós não temos essa capacidade de criar. A letra fria da palavra diz que criar é tirar do nada. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Está lá em Gênesis 1, versículo 1, logo no seu início.
Com essas palavras que se inicia a Sagrada Escritura, esse no princípio significa que não havia nenhum ser sobre a terra, nem homem nem mulher. Não existia planta, animal ou pedra. Não havia sequer um raio de sol para anunciar o dia, ou uma estrela para brilhar na noite, porque não existia nem dia e nem noite. Não havia altura nem profundidade, nem direita nem esquerda. No princípio existia Deus, e foi Ele que pôs um começo a tudo que existe. Foi o que eu acabei de falar, né? Deus Pai Criador, Ele do nada, simplesmente, né, pelo seu desígnio, para manifestar a sua glória, uma glória que não precisa ser aumentada. Não foi para isso que Deus criou todo o universo, e foi para crescer, para se apresentar, como a gente diz comumente, né, vulgarmente, mas só para manifestar essa glória. Dentro da criação, o homem ocupa um lugar único, pois Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher. Está lá em Gênesis 1, versículo 27. Esses são criados por Deus, ou seja, são queridos por Ele, tanto no que se refere à sua perfeita igualdade como pessoas, quanto em seu ser respectivo de homem e mulher. São criados em idêntica dignidade à imagem de Deus. Quando a gente fala assim que todo ser humano tem a sua dignidade e é criado à imagem e semelhança de Deus, a gente não pode imaginar, né, que de repente um bandido, hoje está muito em voga aí, né, os políticos serem acusados de coisas terríveis contra assim a população, mas mesmo esses têm toda a dignidade diante do Senhor. A mesma dignidade que eu, você e você temos diante de Deus é a mesma dignidade também que todo ser humano tem diante de Deus por ter sido criado à sua imagem e semelhança. Coisa importante, a gente quando fala de Deus Pai Criador, a gente não pode nunca desassociar Jesus e o Espírito Santo. Nós falamos sempre, né, na Santíssima Trindade, e ela está presente em cada uma da ação de cada uma das pessoas. A gente se refere a Deus Pai Criador, mas na criação também estava presente Jesus e o Espírito Santo. Inclusive, a gente quando lê lá de novo, voltando aqui a Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui já fala, ainda que de forma velada, do Espírito Santo presente na criação. A teologia, né, chama isso de propriedade de cada pessoa. Se a gente se refere a Deus como Criador, essa é a propriedade de Deus, de ser Criador. A gente, quando fala de Jesus, a gente chama ele de nosso Redentor, aquele, né, que nos redimiu dos nossos pecados. Essa é a propriedade de Jesus, ser o nosso Redentor. Quando se fala do Espírito Santo, nós dizemos que ele é o Espírito Santificador, o Paráclito, nosso advogado. Essa é a propriedade do Espírito Santo. E aliás, abrindo parênteses, né, nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, vivia-se no tempo de Deus, pois ainda não havia a encarnação do Verbo. No Novo Testamento, a gente vê a encarnação de Jesus no seio da Virgem Maria. Então todo aquele povo, né, que naquela época conviveu com Jesus até a sua ascensão ao céu, viveu no tempo de Jesus. Depois que Jesus ascendeu ao céu e mandou sobre os discípulos, sobre Maria Santíssima, o Espírito Santo Paráclito, e manda também sobre nós, né, no nosso batismo,
nós vivemos então no tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que mantém e sustenta, né, a igreja fundada lá atrás, há 2000 anos, até os dias de hoje. Se não fosse essa ação do Espírito Santo, a gente provavelmente, né, eu aqui pensando com minha mente viajando, nós não teríamos a Igreja de Cristo presente até hoje se não fosse pela ação do Espírito Santo. Olha só agora alguns aspectos do significado do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. A dignidade da pessoa humana. Por ter sido criado à imagem de Deus, o ser humano tem dignidade de pessoa. O homem é a única criatura da terra a qual Deus amou por si mesma. Só ele está chamado a participar pelo conhecimento e pelo amor na vida de Deus. Para esse fim foi criado e essa é a razão fundamental da sua dignidade. O homem é um ser inteligente. Os animais não pensam, mas o homem pode pensar e expressar seu pensamento com palavras. Sabe calcular, contar, medir, fabricar motores, descobrir a eletricidade, enfim, distingue-se dos demais seres por sua razão e inteligência, que é um reflexo da inteligência de Deus. Os animais louvam a Deus sem saber e o homem faz sabendo. Imagine só vocês, né? Uma cena assim numa fazenda, aí aquele cercado onde os animais, né, os bois, vão se dirigindo em fila para o matadouro. Lá na frente passa lá um boi, aí a gente imagina assim uma pistola pegando assim no animal e ele sendo abatido. Os outros bois estão vendo aquilo acontecer, mas mesmo assim vão se dirigindo para o matadouro. Por quê? Porque não tem inteligência, se distinguem, né, dos homens na sua dignidade, porque vivem apenas pelo instinto. Se a gente colocar um animal para comer em determinado local, ele vai saber, né, que ali vai ter sempre a comida para ele, por quê? Não é porque ele vai raciocinar, mas pelo instinto dele, também pela repetição, o animal vai acabar concluindo instintivamente que ali é um local onde ele vai poder se alimentar. É igual a gente via no circo antigamente, né? Aquela figura do caçador com uma cartola, um chicote numa mão e uma cadeira na outra, assim, enfrentando o leão. À base do chicote, o leão não avançava sobre ele, fazia até truques, porque foi condicionado àquilo. Se o animal soubesse, né, que ele é mais forte, ele certamente iria atacar aquele caçador ali fajuto, porque uma cadeira e um chicote não iam impedir aquele leão de estraçalhar aquele homem. Mas falta a ele que é a inteligência que nós temos, a inteligência até, né, de conseguir dominar animais mais fortes do que nós, porém que são irracionais. E essa também aí é um dos presentes que Deus deu ao homem lá na criação. Ele colocou toda a criação aos pés do homem para o homem o quê? Domar aquela criação, né? O homem consegue desviar cursos de rios, o homem consegue fazer uma criação de animais que outrora eram selvagens, mas foram domesticados pela inteligência do homem. Então tudo isso aí para a gente ver a importância que Deus deu a todos nós, homens que fomos feitos à sua imagem e semelhança. O homem é um ser livre. Os animais se governam por instintos e não podem agir de outra maneira. As plantas regem-se por leis às quais obedecem cegamente. Mas que lei é essa que a planta segue cegamente? Vamos imaginar aquela planta que todo mundo acha bonita, né? O girassol. O girassol está sempre assim, o próprio nome já diz, né? Girando em direção ao sol. Mas por quê? Porque ele é uma planta inteligente, não é a lei natural que aquela planta segue.
de se virar sempre em direção ao sol, ou aquelas plantas, né, as algas marinhas, que mesmo embaixo d'água fazem ali a fotossíntese. Ali também é uma lei que a planta segue, mas ela não, ainda menos do que os animais, falta ali a inteligência. O homem pode escolher, pode fazer uma coisa ou outra, pode fazer o bem ou o mal, pode cumprir ou não as leis que o Senhor lhe deu. Deus lhe concedeu a faculdade de escolher livremente. Deus quis o homem livre. Podia ter feito de nós, né, marionetes, para seguir sempre os seus desígnios, mas ele, por nos amar tanto, nos deu até liberdade de irmos contra a lei que ele nos proporciona, né, que ele manifesta a nós. Não agrada a Deus de forma alguma a gente infringir essa lei, mas o seu amor por nós foi tão grande que ele nos deu essa liberdade até de fazermos coisas que não o agradam. O homem é rei e senhor do universo. Deus entregou o mundo ao homem para que o submetesse e o transformasse. O homem pode domesticar os animais selvagens, desviar rios, foi o que eu falei ainda há pouco, né? Fazer saltar as pedras, cortar as árvores, etc. Deus o quis assim, sendo Deus o dono e o Senhor de tudo, porque tudo criou e tudo lhe pertence, colocou tudo nas mãos do homem, para que esse seja Senhor e domine a terra. Nisso também se parece o homem com Deus, que lhe fez participar do dom de poder dominar sobre os animais, as plantas, enfim, de todo o universo. E o homem é a imagem de Deus, sobretudo pela graça. Entre todos os benefícios que Deus deu ao homem, o que se assemelha mais a Deus é a graça santificante que se recebe no momento do batismo. A graça nos faz participantes da natureza divina, elevando-nos à dignidade de filhos de Deus. Deus criou o mundo ordenado e tudo aquilo que ele criou é muito bom. Logo, naturalmente, o homem não poderia se perder sem pecar. Sendo assim, por que existe sofrimento? Por que existe o mal? Por que existe a morte e as guerras? A resposta para esses questionamentos é uma só: o pecado que tem sua raiz na culpa original. Olha, aqui a gente vai entrar no segundo tema desse encontro, que se refere à queda do homem, quando o pecado entrou no mundo. Imagina assim, um homem muito rico, dono assim, de várias empresas, e ele tem vários filhos, né? E tudo aquilo ali, ele iria deixar para os seus filhos. Seus filhos iriam viver bem, na tranquilidade, com fartura, sem se preocupar com nada. Mas aí o que acontece? Começa a aparecer, né, a desobediência daqueles filhos para com aquele pai, com aquele homem. E ele vai e acaba retirando, negando essa herança a esses filhos. Assim também aconteceu com o advento do pecado original. O homem tinha tudo que ele precisava, né? Deus havia disposto para ele. Só colocou uma condição. Deus colocou ali no centro do paraíso 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. E ele foi bem claro e disse para o homem, né? Olha, dessa árvore aí você não vai poder comer. Nós temos hoje 10 mandamentos para cumprir. Adão só tinha um, que era não comer daquela árvore do conhecimento. E o que ele fez? O pecado entrou ali no mundo, na forma da serpente que a gente lê na Sagrada Escritura, e foi tentar a Eva, a mulher que Deus havia tirado da costela de Adão. Colocou Adão no profundo sono e tirou para ele, né, das suas costelas uma companheira adequada. Não tirou nem do ossinho aqui da cabeça para ela não ser superior ao homem, e nem do dedinho do pé para ela ser inferior, mas para ser, repetindo, uma companheira adequada para Adão. Então o demônio, né, se aproxima da mulher e fala para ela que
aquela árvore ali seria boa para ela comer. E ela vai e come daquele fruto, que não é uma maçã. A gente vê aí popularmente o pessoal falando que é a maçã, vê nos desenhos, mas que nada mais era do que o fruto da árvore do conhecimento, aquela que Deus havia proibido eles tocarem. A mulher come e depois oferece também ao homem. Então ali, né, começa todo o pecado que a gente chama de pecado original. É o pecado que lá na origem ele se manifestou, e aquela herança que a gente ia ter, daquela analogia que eu fiz, né, do pai que havia tido várias empresas, tinha posses e queria deixar tudo para os seus filhos. Nesse momento a nossa herança passa a ser o pecado. É por isso que a gente vira e mexe quando alguém vem chegar até nós, né, e perguntar sobre o porquê do batismo das crianças. Aí vem aquela indagação: mas a criança ela não tem pecado nenhum. Ela traz em si a marca daquele pecado original cometido pelos nossos primeiros pais. Uma marca que agora vai ficar indelével, como se fosse uma doença hereditária. Às vezes um pai e a mãe, né, tem uma doença, sei lá, uma doença cardíaca, e aquela criança nasce também com uma doença no coração. Por quê? É por conta dessa herança hereditária. Assim, né, para todos nós, trazemos também essa marca, essa herança. Deus nos deu, pelo advento do seu Filho, a cura para essa mancha, que é o sangue derramado na cruz de Jesus, que vai nos redimir dos nossos pecados através do batismo. Vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica. O número 389 diz assim: a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade de salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A Igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. O que está dizendo aqui nesse artigo do Catecismo da Igreja Católica? Nós não podemos nunca duvidar desse pecado original, porque colocando em xeque esse pecado, a gente coloca em xeque também que a nossa salvação ela advém de Cristo. A doutrina do pecado original é o reverso da boa notícia. É exatamente o oposto, né, da boa nova, que é a encarnação de Jesus. Se Jesus veio, né, para nos redimir do pecado, esse pecado é aquele que foi cometido lá atrás, que a gente não pode desassociar da vinda de Jesus. Certo? Ainda aqui no Catecismo, número 397, quando se fala do pecado do homem, diz assim: o homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem, a desobediência. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Depois do pecado original, o homem passou a brigar consigo mesmo, com suas neuroses, depressões, conflitos de personalidade, passou a brigar com a mulher, passou a brigar com a natureza. Ele entrou em conflito em relação à confiança em Deus. Isso aí a gente pode encontrar lá em Gênesis 3,
Versículo 17 e 18, é o homem, né, versus a natureza. Aqui no número 400 ainda do Catecismo, a harmonia na qual estavam estabelecidas graças à justiça original está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Olha, abrindo aqui de novo um parênteses, né, quando fala aqui, ó, domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham dons chamados dons préternaturais. O que são isso, né? Dons préternaturais. Eles tinham domínio completo, né, da sua relação para com Deus. A visão que nós vamos ter, aquela visão beatífica, quando a gente terminar a nossa peregrinação terrestre, eles já tinham um íntimo trato com Deus, face a face. Eles tinham domínio sobre a concupiscência que nós não temos, que é a nossa inclinação para o pecado. Ou seja, tinham total domínio, né, das suas paixões, das suas vontades. E tudo isso também foi perdido quando o pecado entrou no mundo. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, quando Caim, né, enciumado por Deus ter se agradado mais pela oferta de Abel, então Caim vai lá e derrama, né, o sangue do seu próprio irmão, um pecado mortal, um pecado que brada aos céus. A corrupção universal em decorrência do pecado. A gente vê essa passagem de Caim e Abel lá em Gênesis 4. A gente também pode falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis 19, sobre a Torre de Babel, quando o homem, né, querendo ser mais do que Deus, ele constrói uma grande torre para chegar até o cume, né, perto do céu, perto de Deus, e Deus vai e confunde toda a linguagem daquelas pessoas e os dispersa pelo mundo. Isso aí está lá em Gênesis 11, versículo 1 a 8. Ou seja, né, com o alastramento do pecado, o homem perde a sua filiação divina e passamos a ser criaturas de Deus. E essa filiação, né, ela só nos é restituída através da redenção proporcionada por Jesus. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais um pouco. Aqui no finalzinho da página 49, quando a gente fala sobre o alastramento do pecado, a partir de então, acontece um verdadeiro alastramento do pecado que inunda o mundo. O fratricídio de Caim e Abel, aqui na frente da tela. A humanidade se corrompe totalmente, a maldade sobre a terra é tão grande que chega a ponto do Senhor decidir exterminar a face da terra. Entretanto, um homem encontrou graça diante do Senhor. Esse homem é Noé, homem que era justo em meio aos da sua geração. Por isso Deus o preservou, deu-lhe uma ordem para construir uma arca na qual ele e sua família ficariam abrigados e a salvo do dilúvio que viria sobre a terra. Nessa arca ficaria também um casal de cada espécie de animal, para que as espécies tivessem uma continuidade. Após o fim do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e a sua posteridade, na qual promete não mais mandar um dilúvio para destruir a terra. Essa aliança de Noé, ela é explicitada pelo arco-íris. Até hoje, né, quando chove, depois, né, daquela chuva,
O que a gente vê se formar assim no horizonte? É o arco-íris. Esse arco-íris é o arco-íris da aliança de Deus com Moisés. Olha, existem vários ditados que são extraídos da Bíblia. Quando a gente fala assim, fulano caiu do cavalo, está fazendo referência ao encontro de São Paulo com Jesus. Quando Jesus lhe aparece e diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai, né, cai literalmente do cavalo. Essa expressão veio daí. Quando a gente fala espírito de porco, vocês lembram daquela passagem, né, onde um homem estava possuído pelo demônio e Jesus vai, né, e ao exorcizar aquele homem, manda aqueles espíritos para uma vara de porcos, os porcos se lançam de um penhasco. Daí vem também essa expressão, né, espírito de porco. E quando a gente fala assim, nem se usa mais essa expressão, né, usava antigamente, essa história é do arco da velha, está se falando do arco da velha aliança. Aliança, aliás, né, que vou abrir mais um parênteses aqui, que o mundo ele tenta a todo tempo, né, pela influência do encardido, deturpar a mensagem de Deus. Vocês já notaram, né, que o símbolo que esses grupos L, G, B, T, Q, Y, J, né, que eles usam é o arco-íris. Se apropriaram do símbolo da aliança de Deus com a humanidade para deturpar e de forma subliminar, né, colocar como um símbolo da deturpação do gênero humano que Deus criou, o homem e a mulher, né? Fechando então esse parênteses, após o fim do dilúvio, Deus fez aliança com Noé, já falei. E naquela época toda a terra possuía uma única língua, porém alguns homens quiseram fazer uma torre que tocasse ao céu. Falei há pouco também sobre a Torre de Babel, onde depois Deus decidiu confundir suas línguas para que não mais levassem adiante aquele propósito e a partir daí os dispersou pela face da terra. Nesse acontecimento podemos perceber mais uma vez o homem esquecendo que Deus é o Criador e soberano, e não ele, enquanto simples criatura. Aí depois aqui já finalizando, o pecado original, uma verdade essencial da fé. É preciso conhecer a Cristo como fonte de graça para conhecer Adão como fonte do pecado. O pecado de Adão se tornou o pecado de todos os homens. São Paulo afirma que pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecados. Somos herdeiros da morte, essa é a nossa herança. Porém, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, pela obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Está lá em Romanos 5,18. Ou seja, né, se pela ação de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, pela ação também de um homem, só que agora obediente até a morte de cruz, entrou para nós a salvação. É por isso também que se diz que Jesus é o novo Adão. Só que o novo Adão agora é obediente até as últimas consequências aos desígnios do Pai. Sabemos, porém, que pela revelação que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não sendo exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas esse pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira. Isso é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. É por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido. Um estado e um não ato. Ou seja, né, o pecado original que nós trazemos em nós quando nascemos
É um pecado contraído, não é um pecado cometido. Depois nós vamos crescer, vamos começar a cometer nossos pecados, nossas faltas, nossas misérias, né? Tudo isso por conta da concupiscência, nossa inclinação para o pecado. Esses serão os pecados cometidos, mas o pecado original é um pecado contraído. Essa inclinação ao pecado denominamos concupiscência, que se manifesta na ânsia desordenada das coisas terrenas, como de gozos, bens, honras, entre outras coisas mais. Passamos também a viver em meio a inúmeras penas e calamidades e finalmente a morte. Pelo pecado original, o demônio adquiriu influência sobre o mundo. Com isso, a natureza humana é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e também inclinada ao pecado. Sendo assim, por ser Adão o princípio e cabeça do gênero humano, ao ter perdido a graça e os dons que o acompanhavam, os perdeu também para os seus descendentes. Isso significa que recebemos de nossos primeiros pais a natureza. Nós a recebemos manchada com aquela culpa e, portanto, privados da graça e da justiça originais. Contudo, depois da queda, Deus não abandona o homem, mas o chama e já anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o sorrimento da queda. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Essa passagem aqui, ela é chamada de proto-evangelho, porque já a menção, né, ainda que de forma misteriosa, velada, sobre a encarnação do verbo, a vinda de Jesus. Quando fala aqui, porém ódio entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela, isso aí está fazendo uma menção a Jesus, é o chamado proto-evangelho. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, ó. Essa passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher, e a vitória final de um descendente dessa mulher. A tradição cristã vê nessa passagem o anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte de cruz, está lá em Filipenses 2,8, repara com superabundância a desobediência de Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como numerosos padres e doutores da igreja veem a mulher anunciada como a mãe de Cristo, que é Maria, e também como a nova Eva. Por fim, se ainda assim restar a pergunta, por que Deus, que é bom e sabe de todas as coisas, não impediu que o primeiro homem pecasse? A resposta é simples. Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem ainda maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Bom, meus amigos, acho que tá bom, né? Falamos aí sobre esse tema. Vamos ver se futuramente a gente dá prosseguimento. Tentar colocar aí um ritmo bom, né? Para que a gente possa, pelo menos uma vez por semana, ou às vezes até mais do que isso, colocar novos vídeos aqui para a gente poder fazer essa reflexão sobre esses encontros passados aí do catecumenato. Espero que vocês assistam com atenção e se tiverem alguma dúvida, usem o nosso canal, né, o nosso grupo, para poder fazer suas perguntas, para a gente poder esclarecer qualquer dúvida que possa pairar sobre nós. Tá bom? Vamos agradecer então, pedindo a intercessão de Maria Santíssima sobre cada um de nós e também sobre nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nós pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.